Olá pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como gravar log de alterações do seu sistema para fazer auditoria, para você saber quando houve alteração e quem fez a alteração. Então eu tenho aqui uma tabelinha clientes bem simples, com 3 itens, nome, RG e endereço. Tenho aqui 3 clientes cadastrados e eu vou dar um exemplo aqui de como vai ficar o sistema. Bom, eu vou fazer a alteração aqui do Antônio Pereira da Costa. Dá um duplo clique nele, a informação veio aqui em cima. E eu vou alterar aqui o nome dele, ó. O Pereira, eu vou tirar e vou gravar o da para Ribeiro. O RG dele também eu vou mudar aqui, tudo para 5. Agora eu vou clicar em alterar. Cliente alterado com sucesso. Ok. Agora eu vou verificar aqui, ó. Você vê que o Antônio alterou aqui, né? Ribeiro. Eu até escrevi errado com 2 Bs, mas tudo bem. Agora eu vou verificar minha auditoria. A tabela onde eu gravo todas as informações que foram feitas no meu sistema. Clico aqui. Pronto, ó. A última que eu fiz agora. Ó. Alteração. A ação foi aqui, alterar. O usuário que fez. A data e a hora que foi feita. Antes, como estava? Ó. Antônio Pereira, o RG tal e o endereço tal. Depois ficou como? Antônio Ribeiro, o RG mudou e a rua, o endereço ficou igual. Bem, vamos para o vídeo. Bem, vamos dar continuidade ao vídeo. Eu já tinha um projeto aqui que eu deixei semi-pronto para poder adiantar. Eu vou rodar ele para vocês. Eu estou utilizando o banco de dados MySQL, mas a lógica que eu vou utilizar aqui vocês podem estar adaptando para qualquer banco. Então eu tenho aqui uma tabela, um banco de dados aula underline 01 com 4 tabelas, e eu vou trabalhar apenas com a tabela cliente e auditoria. Cliente tem 3 itens apenas, ó. Tem 3 cadastros. Ele armazenou o usuário que fez o cadastro, a data e hora. Então eu inicio o sistema, ele vai me exibir data e hora e vai me exibir o usuário logado. Eu já ensinei isso em alguns vídeos anteriores, é só vocês procurarem aí no canal. Na parte de login, quando você faz o login, ele já exibe o nome do usuário que está logado. Então eu vou fazer um novo cadastro. Eu vou cadastrar. Pronto, apareceu aqui mais um cadastro. João da Silva. Se eu quiser alterar qualquer um deles, vamos lá, eu vou alterar esse Antônio Pereira. Eu dou um duplo clique aqui. Os dados dele já apareceram aqui em cima. Vamos lá, Antônio Pereira Costa. Alterar. Alterou. Aqui, ó, Antônio Pereira Costa. Vamos excluir. Vamos excluir aqui esse João da Silva. Dou um duplo clique nele. Os dados foi ali. Vou clicar em excluir. Sim, quero excluir. Pronto, ó, o João da Silva já saiu. Agora temos 3. Bom, agora vamos fazer a auditoria, ou seja, cada cadastro, alteração ou exclusão que eu fizer na minha tabela cliente, eu também vou salvar na minha tabela auditoria.
quando eu quiser fazer uma consulta aí sobre as alterações feitas no meu banco, a minha tabela auditoria vai estar gravada todas as alterações, inclusive o usuário, a data e hora. Então vamos iniciar. Eu criei a minha tabela aqui, auditoria, onde eu vou gravar a ação que está sendo feita, ou seja, se está alterando, inserindo ou excluindo, o usuário que está fazendo a ação, a data e hora, o que estava gravado antes e o que foi alterado depois. Vamos voltar lá no Visual Studio. Bom, com a minha tabela auditoria pronta, eu já criei aqui para adiantar, já criei a minha classe auditoria cliente. Com o mesmo nome aqui da tabela, auditoria cliente. Então criei a minha classe auditoria cliente. Lembrando que eu estou fazendo programação orientada a objetos. Já encapsulei todos os atributos, ó, auditoria, ação, usuário, datas, antes e depois. Já criei aqui o método para se cadastrar. Já criei aqui o método para se inserir as informações no banco de dados, ou seja, na tabela auditorias. Ao insert into auditoria, vai gravar a ação, usuário, data, o antes e o depois. E um método para se consultar. Então vamos iniciar. Lá no meu formulário principal, eu vou dar um duplo clique nele, que eu tenho que instanciar um objeto da minha classe auditoria, né? Auditoria cliente, tá aqui. Para eu poder chamar o método para se inserir os dados e para consultar. Eu também criei aqui logo acima variáveis, ó. Já deixei até um comentário. Variáveis que armazenam informações da tabela cliente. Quando eu iniciar o formulário e eu clicar em alterar, vou tirar o código aqui. Cada variável desse vai armazenar cada item, vai armazenar o nome, RG e o endereço atual, certo? Então deixa eu colocar aqui atual, para depois que eu fazer a gravação na auditoria, ele vai me gravar o antes, que vai ser esse atual, e vai me gravar o depois, para eu saber o que eu alterei, que o usuário alterou depois. E aqui as minhas variáveis que vão armazenar, né, as informações que serão gravadas no banco na tabela auditoria. Então vamos iniciar. Quando eu fizer um cadastro, clicar aqui no botão cadastrar, aqui está o código para cadastrar. Então depois do cadastro, certo? Deixa eu colocar aqui um try catch para tratar o erro. Vou até colocar um comentário assim. Grava as informações na tabela auditoria. Vou colocar aqui uma mensagem de erro.
erro ao gravar cliente na tabela auditoria. Então aqui eu vou colocar o código para gravar as informações do banco de dados, certo? Então o que ele vai gravar? Primeira coisa, ele vai gravar a ação, certo? Então se eu cliquei no botão cadastrar, então a minha variável aqui em cima, minha variável ação, que é a minha variável acão, vai receber o que? Inserir, eu vou colocar aqui, inserir, a ação vai ser de inserir. Qual é o meu outro item? Usuário. O usuário atual. Bom, o usuário eu pego por aqui, ó, o usuário que estiver logado, ó, o usuário Felipe, que é o meu LBL usuário. Então voltando lá no código, aqui ó, a minha variável usuário recebe o meu LBL usuário. O que mais nós vamos gravar? Data. Bem, a minha variável data, eu acho que eu coloquei, deixa eu ver, datas, variável datas, recebe o que? O meu LBL data ponto teste, que é essa label aqui, ó, que vai exibir a data. O que mais nós gravamos? O antes e o depois, tudo bem. Como eu estou cadastrando, a minha variável antes, ela vai ser o que? Vazio, não vai ter nada, porque é um cadastro novo. Então eu coloco aqui antes, vazio, só isso. E o depois sim, é o meu cadastro novo. Meu depois vai ser o que? Vai ser tudo que eu estiver digitando aqui, ó. O nome, RG e o endereço. Vai ser tudo que eu estou digitando aqui. Então minha variável depois, ela vai receber o que? txt nome ponto teste. Ele vai concatenar com o meu txt rg.teste, que vai concatenar com o endereço, né? txt endereço.teste. Pronto. Pronto, cada campo já recebeu o seu valor. Agora, vamos chamar aqui o objeto da classe auditoria, que eu instanciei aqui em cima, que é aqui a auditoria. Auditoria, ponto. Qual o primeiro item a ser gravado no banco de dados? Ação. Recebe o que? Recebe a ação.
Ou seja, recebe isso aqui. Ação. Qual é o próximo item? Usuário. Meu auditoria. Ponto. Usuário recebe o que? Recebe isso aqui. O meu auditoria. Ponto. Datas recebe o que? Datas. Meu auditoria. Ponto. Antes recebe o antes. E o auditoria. Ponto. Depois recebe o depois. Agora vou colocar um comentário aqui. Chama método para gravar na tabela. Então, o meu auditoria. Ponto. Cadê o método aqui? Cadastrar auditoria. Depois que ele cadastrou, vamos colocar uma mensagem de cadastrada com sucesso. Não precisamos colocar essa mensagem não. Não, eu vou colocar só pra... Não vou pôr. Depois que ele cadastrou o cliente e cadastrou a auditoria, essa mensagem aqui ela vem aqui embaixo, ó. Cliente cadastrado com sucesso. Bem, então vamos testar. Vou cadastrar um novo cliente. Cadastrar. Cadastrou Jurema. Agora vamos verificar a tabela auditoria. Vamos clicar aqui, ó, auditoria. Ó, ele gravou. A ação foi inserir. O usuário Felipe. Gravou aqui a hora. Antes não tinha nada. E depois tá aqui, ó. O nome, o RG e a rua. Bom, então a parte de cadastrar já está funcionando. Tenho que escrever aqui. Agora vamos para a parte de alterar. Deixa eu ver aqui no formulário auditoria. Vou deixar ele aqui um pouco maior. Vou dar a configuração do coluna. Deixa como fio. Pronto. Então vamos agora para o botão alterar. Quando o usuário fizer uma alteração. Aqui está o código para alterar. E aqui embaixo vamos colocar aqui grava na tabela auditoria. Vou colocar um try catch aqui para tratar o erro. Pegar a mensagem daqui. Mensagem de erro. Erro ao
tabela auditoria. Bom, então aqui nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá em cadastrar. Vamos pegar aqui, ó. Cada variável vai receber o seu valor. Vou copiar até aqui. Vou aqui em cadastrar, alterar. Aqui, ó. Só que aqui temos de fazer uma coisa diferente, porque como nós vamos alterar, então ele vai ter o antes e o depois, certo? Então aqui, ó, aquelas variáveis que eu havia criado, ó, nome atual, região atual, endereço atual. Então, lembra que quando eu vou alterar, eu dou um duplo clique no data grid e aí a informação é preenchida aqui. Então, quando eu der um duplo clique no data grid, cada informação que vier preenchida aqui devem ser armazenadas naquelas variáveis atual, nome atual, RG atual e endereço atual. Então vamos lá. Dou um duplo clique aqui. É aqui, ó, cell double click. Então, tudo isso aqui, ó. Nome. A minha variável nome atual. Aqui vai ser o meu RG atual. Aqui vai ser o meu endereço atual. Certo? As variáveis recebem cada valor e guardam nelas. Então, quando eu clicar no botão alterar, cadê aqui? Isso, o botão alterar. O depois está aqui, o antes aqui, ó, o antes. Vou até copiar aqui, ó, e colar ali. O antes vai ser o que? Minha variável nome atual. RG atual e endereço atual. Depois tá aqui. E aqui agora é só chamar o método para alterar. Alterar não, para cadastrar na tabela auditoria, que é auditoria ponto cadastrar auditoria. Depois que ele cadastrou, então ele exibe aqui a mensagem de cliente alterado com sucesso. Recorto aqui e colo aqui. Então vamos testar. Pronto, então tá. Eu vou alterar aqui o cliente Felipe.
Vou mudar aqui por Costa. Tirar esse Costa aqui e colocar um Pereira. O RG dele aqui eu vou deixar tudo 1. Eu vou clicar em alterar. Cliente alterado com sucesso. Agora vamos verificar aqui a tabela auditoria. Pronto, ó. Aqui, ó. Ele veio com a ação de inserir. E aí eu esqueci de mudar. Mas tudo bem. O usuário Felipe, a data e hora. Ó, o antes. Aqui é o antes. Só lembrando vocês, pessoal, que aqui é a configuração do data grid, que eu havia colocado fio, não é fio, tá? É display de cell. Senão a gente não consegue ter uma visualização completa. Então vamos voltar lá. Bom, então eu havia feito a alteração do Felipe. Vou clicar na auditoria para verificar. Está aqui, ó. Ó, o antes, Felipe Costa da Silva, RG tal e endereço tal. E o depois dele, ó, Felipe Pereira, o RG mudado e o endereço ficou idêntico. Bem, vamos alterar mais um. Dá um duplo clique aqui na Jaqueline. Jaqueline Assunção. Eu vou tirar o Assunção, deixar só Jaqueline. O RG. Dá para isso aqui. Vamos alterar então. Alterou. Vamos na auditoria. Tá aqui, ó, Jaqueline Assunção. O antes e o depois, ó, só ficou Jaqueline, mudou o RG e a rua ficou igual. Usuário tal, a data tal e no horário tal. Eu só tenho que arrumar aqui, ó, que fica como inserir, mas não é inserir. Foi alterar, né? Vamos arrumar. Clicar aqui no botão alterar. Então aqui embaixo, ó, a ação desse botão, ela é alterar. Bem, então agora vamos para o botão excluir, certo? Para excluir, a minha ação aqui é o que? Eu dou um duplo clique aqui no data grid, as informações vão ser preenchidas aqui, aí então eu clico no botão excluir. Então o passo a passo vai ser idêntico ao botão alterar. Eu dou um duplo clique aqui, as variáveis a nome atual, RG atual e endereço atual recebem os valores, e depois é só eu efetuar a exclusão. Vou dar um duplo clique aqui no botão excluir. Aqui está o código para excluir. E aqui eu vou fazer vai lá, cadastrar na tabela auditoria. Vou colocar aqui um try catch aqui. Uma mensagem de erro. Erro ao cadastrar. Bom, eu já tenho aqui, né? Só copiar. Erro ao cadastrar a tabela auditoria. Aqui vai o código para excluir. Bom, o passo inicial do excluir é idêntico ao de alterar, certo? Então é só eu copiar aqui, ó. Até aqui. Até aqui. Aqui. Colo aqui. Então, só que a ação vai ser excluir. Aí temos o usuário, tal, temos aqui o antes, o depois
como foi excluído, o depois vai ser o quê? O depois vai ficar vazio. Porque excluiu, o funcionário apagou. Vazio. E aqui chama o método para excluir. Não, para cadastrar. Tá certo. Que é método para cadastrar, que é idêntico a esse aqui. Cadê? Vamos colocar aqui. Auditoria ponto cadastrar auditoria. Depois que ele cadastrou, ele vai dar a mensagem aqui de, ó, foi excluir, na verdade, né? Cliente excluído com sucesso. Copio aqui, recorto, na verdade, e colo aqui embaixo. Então agora vamos testar. Então eu vou excluir aqui a Jurema. Vamos na minha tabela auditoria, ó. Tem aquelas 3 opções que eu havia cadastrado. Então vamos aqui na excluir a Jurema. Dou um duplo clique aqui. Subiu aqui as informações. Agora eu vou clicar em excluir. Deseja realmente excluir? Sim. Cliente excluído com sucesso. Ok. Excluiu aqui. Vamos lá para a tabela auditoria. Pronto, ó. A ação foi de excluir. Usuário Felipe, a data e hora. Ó, o antes era Jurema e os dados dela. E o depois, nada. Bem, esse é uma das maneiras de se fazer auditoria e gravar as ações do usuário no sistema. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal e clica em gostei. Até a próxima.